Cris Rodrigues, assessora de casamentos e organizadora de eventos. Hoje nós vamos falar como organizar a lista de convidados. Na reunião inicial com os noivos, no briefing, quando nós vamos entender a dimensão do evento, o perfil do evento, uma das perguntas é a questão do número de convidados. Na maioria das vezes os noivos respondem mais ou menos 180, mais ou menos 100, mais ou menos, eles nunca vêm com um número exato. A primeira coisa, a primeira orientação na assessoria é pedir para os noivos fecharem a lista. Por quê? Através do número de convidados é que todas as outras negociações surgirão. Então, eu peço aos noivos, fechando o serviço de assessoria, eu peço aos noivos para que fechem essa lista. Na contratação dos serviços, por exemplo, serviço de buffet, serviço que envolva número de pessoas, eu consigo acrescentar pessoas depois, eu não consigo diminuir. Então, eu peço para eles enxugarem a lista, definir um número real, o noivo se compromete com a noiva, define lá um número real de convidados e a partir dali surgem todas as negociações financeiras. Eu peço para eles montarem de forma prática essa lista no Excel, porque também a partir da lista é que surgirão as outras informações. Por exemplo, quantidade de bebidas, cálculos de lembrancinhas, várias outras questões vão permear em torno desse Excel. Então, é legal que seja feito no Excel para a gente poder manipular essa lista. E também essa lista será usada no dia do evento. Caso os noivos queiram lista na porta, ou o buffet faz a contagem do número de pessoas, mas se de repente os noivos quiserem uma lista na porta, essa mesma lista que nós vamos usar. Então, qual é a estrutura dessa lista? Primeira coluna, montar o nome dos convites. A partir dali, nós já vamos saber mais ou menos qual o número de convites que nós iremos fechar. 75, 100 convites. Então, ali coloca o nome da pessoa que vai no convite. Ao lado, uma coluna com o número de tags que vai pertencer àquele convite. Por exemplo, o senhor Antônio Mazei e mais 5 convites. Porém, eu vou precisar desses nomes na hora da lista. Então, eu vou precisar desses nomes na ordem alfabética. Eu vou precisar de uma outra coluna na ordem alfabética. Porque muitas vezes o senhor Antônio e família, algumas vezes ele já tem um filho maior de idade com a namorada que vai no outro carro. Então, vai ele e a senhora e vai o filho com a namorada no outro carro. Porém, se eu tenho na lista em ordem alfabética o nome do filho, do senhor Antônio, então eu tenho como conferir na hora de entrar e não gerar fila. Então eu preciso da ajuda dos noivos, eu preciso desse investimento nesse tempo que essa lista seja formada com essa estrutura, para que não precisa ser um trabalho em conjunto, não que eles estejam nos ajudando, na verdade todos estão se ajudando, porque o intuito é otimizar tempo, contratar os melhores serviços com a quantidade certa do número de convidados e também a lista de convidados e não formar fila. Para isso eu preciso que ela funcione dessa forma bem prática. Outra questão que não pode se esquecer são as crianças. Mesmo que não contem no serviço de buffet, eu preciso incluí-las no convite, porque elas se sentam. Então, eu preciso de um número de cadeiras a mais para poder contar as crianças também. Uma mãe com uma criança de 3 anos não vai jantar com uma criança de 3 anos no colo, mas ela não paga o serviço de buffet. Então, eu preciso de toda essa estrutura, ou seja, uma coluna com o nome do convite e ao lado o número de tags que vai para aquele convite e preciso de uma terceira coluna na ordem alfabética de todos os integrantes que fazem parte dessa lista. E lá eu posso também usar e fazer os cruzamentos de idade, de bebidas, de perfis, várias questões, vários pontos a gente consegue explorar através da lista, tá bom? Então, basicamente, a estrutura de uma lista de convidados é esta. Fica aqui a nossa dica. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, curte o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais e até a próxima.